Gabi perguntou aqui, Dami, em relação ao que se chama de erro ou viés da disponibilidade no que se refere à informação. E eu estava explicando que, assim, a gente tende a acreditar que o que é frequente em termos de informação é mais frequente em termos de acontecimento. Então, assim, um exemplo muito claro disso, para sair um pouco da situação da pandemia, que é o nosso tema, era assim, quando a gente ouvia uma notícia ruim de um assalto ou de algum episódio de violência urbana, a gente ficava claramente, ou fica claramente abalado com isso, e o nosso cérebro, ele interpreta erroneamente que o risco daquilo acontecer com a gente aumentou. E, na verdade, o risco ele não aumentou nem diminuiu por conta Exato. daquela notícia. Não é? O fato é o fato, mas a informação, e se ela é replicada, se você ouve uma notícia de manhã, uma tarde, uma noite... O cérebro já dá aquela assim, meu Deus, vou morrer amanhã. Pois é. Exatamente. Já isso, toma aquela informação como a verdade da vida, a verdade absoluta. Pois é. Então, assim, entendendo esses aspectos, não está fácil para ninguém atualmente lidar com tudo isso. A gente achou que estaríamos a essa altura já saindo dessa situação, já nos reerguendo e de repente tomamos essa nova cacetada, esse momento em que já cansados física e mentalmente, psicologicamente, temos que reunir forças. Mas, enfim, é o que temos. Nós temos uma vida para levar, nós temos pessoas para cuidar, nós temos pessoas mais velhas e mais novas que nós precisamos inspirar. Então, fraquejar não é opção. Nós temos que nos apoiar. É uma hora de estarmos cada vez mais juntos e essa é a ideia aqui do Instante 2022, porque nós temos uns aos outros e temos a informação e as orientações. Não é isso mesmo? Exatamente. E a gente tem informação de qualidade. O segredo é saber utilizar como é que a gente vai fazer esse consumo consciente dessas informações para não haver essa descarga, né? Como o Gabi trouxe, essa descarga, essa sobrecarga de informação que vai colapsar o nosso sistema nervoso, né? Então, como a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo momento, o nosso cérebro também não dá conta de ter tantas informações assim no mesmo momento. Então, por isso que é importante a gente fazer essa separação, né? Dr. Ronald e Gabi trouxeram uma introdução muito coerente a respeito do medo, né? Que geralmente é essa emoção que se dispara quando a gente lê notícias sobre o que está acontecendo agora. Apesar da gente já estar há mais de um mês, há mais de um ano, aliás, nessa situação, novidades vêm acontecendo e vem reforçando a ideia de imprevisibilidade, né? Por mais que a gente tenha uma projeção do futuro mais positiva, né, em relação à vacina, em relação a novos estudos que vêm surgindo, ainda há uma ideia de imprevisibilidade, de falta de controle. De fato, a gente sempre teve essa falta de controle sobre o futuro, né? Então, Dami, antes de te fazer aqui, Gabi vai fazer a primeira pergunta que chegou para você ao longo da semana, mas eu quero falar uma coisa que nós comentamos há alguns instantes, 22 atrás. Eu acho que foi o tema sobre alimentação, sobre jejum, enfim, não sei, foi algo na área de saúde, óbvio. E aí eu trouxe um dado que gerou um impacto muito grande nas pessoas e foi muito direct, chegou muita mensagem. Foi quando eu falei o seguinte, que pegando uma doença mais conhecida e tão assustadora quanto o câncer, que é uma doença ainda envolta em muito mito, de um tempo em que ter um câncer era quase sinônimo de morte. Hoje isso é diferente, isso mudou muito, que bom que mudou, especialmente quando se faz diagnósticos precoces. E eu falei uma coisa que chocou muitas pessoas aqui em nossas redes sociais, que foi o fato de que todos os dias milhares de células cancerígenas são criadas em todos nós. E aí, a imensa maioria delas, obviamente, não vingam, exatamente porque o nosso corpo ele está em constante equilíbrio, em constante luta a favor da nossa vida e
felizmente, na imensa maioria das vezes, essa luta é ganha e essas células cancerígenas não prosperam. Eu percebi que ao falar isso, foi um choque muito grande. Como se, então é assim? É assim. E é importante que a gente diga isso agora, porque eu sinto que as pessoas estão muito fragilizadas e talvez excessivamente fragilizadas. Não é o caso de minimizar a ameaça do vírus, não. Mas, gente, nós temos defesas e nós temos ferramentas para aumentar as possibilidades dessas defesas, desde hábitos até o máximo disso, que é a vacina e que a gente torce para que chegue cada vez mais rápido. Mas aglomerações também. Pois é, e nesse meio do caminho, uso da máscara, evitar aglomeração, higiene das mãos. Então, é o que nós temos para hoje. E isso, se for feito como deve ser feito, tem um valor imenso. As pessoas têm que entender que não é nem o fim do mundo e nem é uma gripezinha. É um meio termo e que nós temos que nos posicionar. E o nosso papel aqui, meu, de Gabi, de Dami, é tentar ajudar nesse sentido para você. Mas enfim, Gabi, eu estou falando muito para variar, né? Ele adora falar de escutar ele, viu, Dami? Senão a gente estava lascado, não dá tempo da gente falar, não.